Mais um tema do dia aqui na redação do 00. Esta segunda-feira trazemos para o espaço de análise o Derby Minhoto, que o Vitória venceu por 0-2. Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, tirou 5 ilações, 2 sobre os bracarenses e 3 sobre os vimaranenses após um jogo com forte impacto. Luís, fala-me sobre o problema crónico central em Braga. Eu diria que a primeira tendência de um adepto do Braga é olhar para este jogo e pensar, ok, o problema não está resolvido. Portanto, eu quando apontei como crónico, obviamente era um exagero, mas foi o grande problema da época passada. Notava-se que o Braga estava muito mais capacitado, muito mais robusto na frente do que propriamente atrás e a parte mais visível é a parte dos centrais, mas não é exclusiva, porque os próprios laterais, não é por acaso que o Braga chega ao final do mercado e vai buscar 2 laterais, João Ferreira e Yuri Ribeiro. Mas do ponto de vista de centrais, a RMB chega e vem acreditado de outra maneira, custa 6 milhões de euros e vem como um jogador promissor, com grande margem de crescimento. E acho que o facto de ele ser expulso, e ser expulso de uma forma tão infantil, e se calhar até ao momento do jogo, acontecendo num intervalo curto entre 2 golos, acaba por tornar mais a nu que se calhar esse problema não está resolvido. Não parece que seja assim tão linear, parece-me que efetivamente é um jogador com potencial. Eu até diria que ao lado é que faltará um bocadinho mais de robustez, de experiência, porque Paulo Oliveira parece-me curto, Niakate ainda não entrou nos eixos, Bambu lesionou-se outra vez, portanto o problema, apesar daquela estupidez, chamemos-lhe assim, de uma forma um bocado mais crua, do jovem central do Braga, mas não me parece que ele seja o problema. Portanto, é algo que está por resolver, mas não por parte, não por causa da RMB, até porque o próprio Carvalhal no final do jogo tem declarações em que, tal como o Ricardo Horta, né, eles apontam que há uma infantilidade naquele momento, mas o Carlos Carvalhal acho que esteve muito bem nas palavras que teve para com o seu jogador. Disse que ele tem 20 anos, ele é jovem, ele vai crescer e ele tem que ter este ensinamento para o resto da sua carreira. Portanto, foi algo impactante, mas o Braga continua a ter uma boa margem para melhorar em relação à época passada. Mas eu ainda continuo a achar que o Braga tem um desequilíbrio de qualidade atrás e à frente. Como segunda ilação, anotaste o sistema tático de Carvalhal, passível de mudança? E entronca precisamente nesta ideia que eu vinha a falar. O Carlos Carvalhal, na segunda passagem pelo Braga, que é uma passagem de sucesso, é uma passagem que ganha uma Taça de Portugal, em que consegue boas prestações europeias e em que consegue muitas vezes bater os grandes, que foi algo que o ano passado não foi conseguido, por exemplo. O Carlos Carvalhal aplicou esse sistema, jogou muitas vezes em 3-4-3, às vezes em 3-5-2, mas teve uma linha de 3 atrás bem definida, com um patrão chamado David Carmo, em alguns momentos, porque ele também teve uma longa lesão, mas era claramente um patrão, alguém que ainda não existe neste Braga, mas parece-me que, ainda antes deste jogo, aquilo que eu estava a falar há pouco da contratação dos laterais, parece-me que foram laterais a pensar nesse sistema. O próprio Yuri Ribeiro, mas sobretudo João Ferreira, que é alguém que jogava várias vezes numa linha A3, como defesa do lado direito, mas não a fazer o corredor. E nesse aspecto parece-me que o Carlos Carvalhal, que entrou já com a época em andamento e não pôde fazer as transferências de pré-época, as emendas que fez foram a pensar que ele pode vir a curto prazo a olhar para esta solução. E não me admira que isso vá acontecer já na próxima jornada. Portanto, ele apontou, nas suas declarações também, já a olhar para o Nacional, não deu nenhum indício disto, portanto, é apenas uma dedução, mas tendo em conta que correu bem, que está fresco e que a própria equipa, alguns dos jogadores conhecem essa dinâmica, poderá funcionar. A minha grande dúvida nem tem a ver com os 3 que podem jogar atrás. Tem mais a ver com a capacidade, o impacto que isso terá no duplo pivô de meio campo. Com Vítor Carvalho, acho que a equipa ganha bastante com isto. Ao lado,
quando voltar João Moutinho, fico um bocadinho na dúvida de perceber se vai ficar um bocadinho exposto pelas maiores necessidades de compensação defensiva, não sendo um jogador novo, sendo um jogador que, acima de tudo, é muito útil a este Braga a organizar, a pensar, a pausar às vezes o jogo, e será importante perceber se ele terá essa frescura, sendo que há André Horta, que claramente é um jogador do treinador, não é por acaso que ele vai resgatá-lo em vias da viagem para sair do Braga, e tem jogado sempre a titular. Portanto, tenho essas dúvidas. Acho que em termos defensivos vai ser uma tentação clara para Carlos Carvalhal, e depois resta perceber quem é que vai aproveitar a viagem pelas asas, sendo que estou muito curioso para perceber se Roger Fernandes vai ganhar um desses lugares. Olhando agora para o Vitória, destacaste a capacidade modular do clube vimaranense. Precisamente, quando falo da capacidade modular, falo do meio-campo, e acho que o meio-campo é a grande justificação para um Vitória que praticamente não sofre golos esta época. Essa nota é muito relevante. Mais do que não sofrer golos, não é um não sofrer golos com jogos de ai Jesus, é realmente um Vitória que consegue ser muito coeso a impedir grandes oportunidades. O Braga, em sua casa, no seu estádio, com os seus adeptos, mesmo no período com 11, criou pouquíssimo em termos de oportunidades flagrantes. E isto foi um bom exemplo do bom trabalho defensivo que existe no Vitória. E eu vou da defesa ao ataque, mas acho que onde reside o grande segredo neste aspecto é o duplo pivô de meio campo, com o Tomás Andal e o Tiago Silva muito posicionais, muito cerebrais na forma como ocupam ali os espaços, com uma ajuda muito importante também do Nuno Santos, que é um jogador que por norma até atua muito neste duplo pivô e que aqui com mais liberdade não se divorcia das missões defensivas. E depois, obviamente, os próprios laterais. É impressionante ver a evolução de um Caio César em pouco mais de meio ano, na capacidade de defender, e neste caso, neste jogo, aliado ao João Mendes do outro lado, um pouco à semelhança do que vinha fazendo o Ricardo Mangas, que é alguém que tem mais escola defensiva, mas que agora já não está no clube. Portanto, este duplo pivô, com o Tomás Andal a crescer muito, com o Tiago Silva a saber muito bem o que faz e já com muitos anos de futebol de bom nível, parece-me que é um dos grandes segredos para o sucesso de consolidação e de segurança deste Vitória. E provou-se ter sido chave a não venda de Tomás Andal e a venda de Ricardo Mangas para a manutenção do médio na equipa do Precisamente. E foi interessante na entrevista que António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, deu na semana passada, o racional que ele aplicou na saída de Ricardo Mangas, que, descontando a frase que eu, na altura, e já falámos aqui também no tema do dia, considerei infeliz, de que o jogador para o ano não valeria mais do que este ano, em condições normais eu acho que valeria, mas eu percebi exatamente o racional que ele quis aplicar. Saindo Ricardo Mangas, há vários jogadores que vão ganhar com aquilo. E ganham. João Mendes aparece já neste jogo, o próprio Caio César, embora tenha jogado do lado oposto, mas são jogadores versáteis e que podem fazer as duas posições. Portanto, há mais espaço para este emergir. E se calhar, ou garantidamente, não haveria a mesma solução de recurso, a mesma segunda opção, no caso de Tomás Andal, que é um jogador absolutamente vital. E por isso, nesse aspecto, parece-me que há aqui uma vantagem muito grande em conservar o camisola 8 pelo menos mais meio ano. Olhando agora um bocadinho mais para a frente, destacaste o crescimento e da importância de Nelson Oliveira. Sim, um jogador que chegou no mercado de janeiro, na altura para fazer face à iminente saída de André Silva, que depois se veio a confirmar. Eu diria que foi um jogador que, por parte dos adeptos, foi visto um bocadinho de forma desconfiada, porque já há muitos anos que não andava por Portugal, não tem vindo à seleção e, obviamente, longe da vista, longe do coração. Não é que o coração do vitoriano estivesse ligado com o Nelson Oliveira, mas não havia propriamente grandes garantias de que o Nelson Oliveira ia ser uma adição ao plantel. E o ano passado já o provou, embora com alguns problemas físicos, pelo esforço compensou alguma ainda inconstância que ele foi apresentando. Este ano,
e mesmo com uma concorrência interessante de Chucho Ramírez, jogadores um bocadinho diferentes, mas que é um concorrente relevante, o Nelson Oliveira tem ganho muitos pontos. E como é que ele o tem ganho? Não tem sido propriamente por marcar golos atrás de golos, tem sido por perceber muito bem o jogo, por perceber também as limitações que tem, não é? Sabendo que não é esse goleador, sabendo até que tecnicamente não é um jogador sobredotado, mas é alguém que já tem muitos anos de futebol, muitos anos de bom nível também, um bocadinho à semelhança do que disse o Tiago Silva, e consegue adaptar-se na perfeição às necessidades da equipa e ao que ele pode dar efetivamente. Portanto, não é alguém que tenta fazer coisas que não consegue, que tenta ir acima das suas possibilidades, é alguém muito racional no campo e depois tem uma entrega brutal. E isso vê-se nos momentos de pressão, em que a equipa se arruma em 4-4-2, com o Nuno Santos a juntar-se ao ponta de lança e ele cai imediatamente nos homens da defesa contrária, neste caso caiu nos do Braga, na forma como se entrega em desmarcações e como fabricou o primeiro golo do Vitória, e até na forma matreira como se apresenta em campo. Não é? E basta ver o momento também da expulsão, que é experiência contra inexperiência. Claramente ele ali percebeu que o jogador do Braga ia fugir do lado racional e ele aproveitou esse momento. Portanto, parece-me um jogador completo muito interessante, não tendo a explosão e a qualidade de um Jota Silva neste momento, mas é alguém que encaixa que nem uma luva neste sistema utilitário e fato de macaco que muitas vezes o homem da frente do Vitória tem que apresentar. Como quinta e última ilação, destacaste o impacto de Rui Borges. Sim, um impacto que tem muito a ver com triunfos, não é? Porque seja onde for, e acho que em Guimarães isso é ainda mais acentuado, um treinador que ganhe cai no goto e um treinador que não ganhe não cai no goto, mas acho que há mais do que isso. No caso de Rui Borges, a construção do plantel com um Vitória muito condicionado em termos de vendas, mas a saber o que quer em termos de compras, acho que foi um mercado muito bem conseguido, escolhas criteriosas. Nesta altura, diria que o Vitória tem 18 a 20 jogadores capacitados para serem titulares e muitas vezes isso não acontece. Ou seja, o nível do plantel está bom. O Rui Borges tem um discurso muito emotivo, muito ligado aos jogadores. Foi interessante ver como ele, também de uma forma muito racional, desvalorizou a Vitória do ponto de vista de treinador e do ponto de vista dos jogadores e colocou o cariz especial nos adeptos, percebendo que para os adeptos é muito mais importante ganhar aquele jogo do que para eles, o que mostra aqui que, enfim, não aproveitou o momento para se galvanizar, portanto manteve aqui um nível de humildade interessante. E depois tem outro momento muito interessante no jogo, que é ao 2-0, o banco salta, vai para o festejo, não é? do Tomás Ribeiro, e ele, em vez de ir, fica e vai cumprimentar, vai abraçar, vai dar um beijo no Mikel Villanueva, que tinha saído ao intervalo precisamente para dar lugar ao Tomás Ribeiro, e que certamente pela lesão, por ver o seu companheiro a marcar, poderia imediatamente ter ali um misto de emoções, e foi interessante ver esta ligação intuitiva do treinador de imediatamente ir fazer esse gesto. Portanto, parece-me alguém que, caindo no goto, faz por isso, sabe o que está a fazer, é inteligente e, por agora, uma carta em cheio por parte de António Miguel Cardoso para uma outra época bastante difícil, bastante complicada do ponto de vista de gestão, porque o Vitória ainda está algo deficitário na contrabalança entre receitas e despesas. Obrigado por terem assistido a mais um Tema do Dia. Sigam as redes sociais do 00 e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum tema quente da atualidade desportiva.